Qual é o maior trunfo do Japão? Alguns poderiam falar que são os animes, outros falariam que são os mangás, e também teriam pessoas que falariam que são os jogos. Mas o real trunfo dos japoneses é o seu cinema. Não é surpresa para ninguém que acompanha a mídia a quantidade de vezes que o Ocidente se inspirou ou até copiou tendências e fórmulas que vieram do Japão. Masaki Kobayashi, com sua obra-prima anti-guerra Human Condition, inspirou todos os filmes posteriores que vieram a tratar sobre o tema, principalmente no cenário da Segunda Guerra. Yasujiro Ozu, com Toy Story e outros filmes que mudaram a forma como retratam o cotidiano da sociedade. Mas, acima de todos esses, está o meu diretor favorito e, para mim, o maior da história, Akira Kurosawa. Akira Kurosawa nasceu em 1910 e morreu em 1993, tendo em sua filmografia 31 filmes como diretor principal, além de já ter trabalhado em vários como assistente no início da sua carreira. Desde que se conhece por gente que esteve envolvido com o cinema, tanto que sua última obra foi lançada no último ano de sua vida. Qualquer pessoa que tenha interesse na história da mídia precisa ter interesse na história de Kurosawa, que serviu de inspiração para diversos diretores e gêneros no Oriente e no próprio Ocidente. Seu primeiro filme notável foi Drunken Angel, lançado em 1948, 5 anos após seu início de carreira como diretor-chefe. Conta a história de um doutor que começa a tratar um yakuza, enquanto formam uma amizade conforme se aproximam. A obra se passa no Japão pós-Segunda Guerra, retratando um contraste entre a desgastada velha geração e a nova, enquanto fala sobre o ego frágil daqueles que se colocam no poder, nesse caso os yakuza, já que o gangster Matsunaga se recusa a tratar sua doença terminal para não sair da sua figura como yakuza. Esse filme demonstra algo corriqueiro nos filmes do diretor, que é a preocupação com o âmbito social, tecendo críticas aos moldes de sua nação. Além disso, estabelece o contato com dois atores que viriam a ser recorrentes em sua carreira: Toshiro Mifune, que participou de 16 filmes do diretor, e Takashi Shimura, que também aparece em vários. A versatilidade de Akira Kurosawa e esses dois se provou imensa no tempo que trabalharam juntos. O próximo filme que acho justo destacar é Stray Dog, agora mais voltado para o suspense criminal. Lançado em 1949 e contando com a participação da dupla de atores novamente, conta a trajetória do detetive Murakami em busca do ladrão de sua arma, se disfarçando, vasculhando as ruas até que a vida dos policiais cada vez mais se interliga com a dos criminosos. Aqui já pode ser vista a relevância do diretor para a indústria. A história é considerada um precursor do gênero buddy cop, que é basicamente duas pessoas de diferentes personalidades forçadas a trabalhar em conjunto para resolver um crime ou algo relacionado, que é a dinâmica principal dessa história. Ademais, Kurosawa mostra sua maestria com o manejo do usual para avançar seu enredo, usando o clima quente presente no filme todo, para contrastar com o clímax de violência na conclusão, onde uma chuva forte preenche o local. Fugindo do cenário urbano, Kurosawa em 1950 fez Rashomon, baseado em dois contos de Hironosuke Akutagawa, e novamente com a participação de Toshiro Mifune. O filme é considerado por muitos o melhor ao tratar sobre a ideia de justiça em meio à ambiguidade da verdade. Através de flashbacks, o diretor mostra quatro versões diferentes da mesma história, contada por pessoas distintas, sobre o assassinato de um homem e do estupro de sua esposa. Aqui, Kurosawa cria novos moldes na forma de contar sua história. Nós somos os juízes dos personagens e devemos achar qual a verdade por conta própria. Não há resposta definitiva no final. Também demonstra uma ótima noção do uso da câmera, já que em todos os momentos que as histórias são contadas, somos postos de frente aos narradores, justamente para nos colocar na posição de os julgar. É simples como os anteriores, mas pouco a pouco as técnicas do diretor vão evoluindo para culminar nas suas obras-primas que serão comentadas agora. Até o momento, todos os filmes do Kurosawa eram de menor orçamento e com uma influência menos aparente, mas Seven Samurai veio como um marco para o diretor. Foi lançado em 1954, na época o filme mais caro da história do Japão, contando com Toshiro Mifune, Takashi Shimura e outros que formaram um grupo de 7 samurais para proteger uma vila em decadência que viria a travar uma luta de grandes proporções em sua reta final. A obra retrata o lado dos aldeões em meio ao seu lado agricultor, junto aos samurais que pouco a pouco se misturaram entre si e mostraram suas semelhanças. A exemplo, tem Kikushio, interpretado por Mifune, que é filho de um fazendeiro, vendo o lado covarde daqueles que matariam e roubariam um samurai ferido para sobreviver, mas entendendo que os samurais são os que causaram essa situação.
A grande influência de Seven Samurai se deve principalmente pela fórmula do filme, principalmente no grupo, feito por personagens com personalidades completamente distintas, mas que conforme o avanço da história começam a se entender em prol de um objetivo maior. The Magnificent Seven, The Invincible Six, alguns filmes de Star Wars, Vida de Inseto, todos esses, mesmo com diferenças em sua essência, usaram bases estabelecidas pela obra-prima de Akira Kurosawa. A ideia de juntar um grupo para um grande objetivo é atribuída à obra, então até Vingadores entraria como exemplo. Akira Kurosawa garantiu seu nome na história, mas isso não necessariamente significa que todos seus filmes a partir de então seriam da mesma magnitude e teriam o mesmo apoio e custo financeiro. Mesmo assim, em 1958 fez The Hiding Fortress, novamente com Toshiro Mifune protagonizando dessa vez uma história sobre dois camponeses que escoltam um homem e uma mulher sem saber que se tratava de um general e uma princesa no meio do campo inimigo. Uma proposta mais simples que o seu antecessor, mas que ainda assim foi suficiente para ter uma grande influência em uma das maiores franquias da história, Star Wars. Principalmente no filme de 77, a semelhança entre os filmes se dá na forma de contar a história, dentro da perspectiva dos personagens mais humildes, dos camponeses e, no caso, a dupla C-3PO e R2-D2, e também o filme se inspira em outros personagens, como o Obi-Wan em Hokurota Makabe, a Princesa Leia na Princesa Yuki e Darth Vader no Ryoi Tadokoro. Após um filme de menor escopo, Kurosawa se manteve nessa ideia, mas novamente com uma obra que viria a revolucionar os tropos da indústria, Yojimbo. Lançado em 61 e como sempre com a participação de Toshiro Mifune, relata a história de um Ronin que chega numa pequena vila em que lords do crime competem pela supremacia e pela ajuda do samurai. Apesar da proposta novamente simples, o filme se destaca muito nos duelos, principalmente em sua conclusão, em que Kurosawa volta a mostrar o quão genial é em construir uma cena, ao ponto de, especialmente por Yojimbo, ter servido de base para outros gêneros. Por exemplo, os filmes western dos Estados Unidos usaram como base a ideia da obra de Kurosawa, de um forasteiro desconhecido e misterioso chegando em um pobre vilarejo e concedendo ajuda para os moradores, isso sendo adaptado para outros contextos também. Fora esses dois elementos, Yojimbo ganhou basicamente uma versão ocidentalizada dirigida por Sergio Leone, A Fistful of Dollars, do conhecido Clint Eastwood. A semelhança entre ambos é clara, ao ponto de ter gerado problemas judiciais. Para comparação, em Yojimbo temos uma cena onde o samurai derrota um homem que carrega uma arma usando apenas uma faca e uma espada, enquanto em Fistful of Dollars, o personagem com a pistola Eastwood sobrevive depois de ser baleado por um rifle, escondendo uma placa de ferro sobre suas roupas para servir de escudo. Dois momentos em que os diretores mostram armas de fogo sendo contornadas por outros meios não semelhantes. Yojimbo ganhou uma continuação com o nome de Sanjuro, sendo o único em destaque do Kurosawa com uma sequência. O último filme que quero comentar nesse vídeo é Dreams, lançado em 90 e para mim o que de fato conclui a sua carreira como diretor, mesmo com outros lançados posteriormente. Não protagonizado por Toshiro Mifune e diferente de tudo já visto do diretor, é um filme mais pessoal, com diferentes contos baseados em sonhos reais de Akira Kurosawa que fazem alusão a diferentes fases de sua vida, retratando temas de infância, espiritualidade, arte, morte e erros humanos contra a natureza, em meio a um uso belo de cores, já visto em outros filmes do diretor como Kagemusha e Iran. Dreams não é uma obra linear. Os contos não possuem os mesmos personagens e demonstram um grande tom de experimentalidade, já que Kurosawa faz uso até mesmo de suas pinturas para contar uma das narrativas. Eu considero a conclusão de Akira Kurosawa, pois é resultado de sua experiência de vida, na vida pessoal e em sua carreira como diretor. Todas as características do diretor destacadas nesse vídeo podem ser vistas nessa obra, em questões técnicas e culturais. É um filme que nos coloca no íntimo, sem suas histórias épicas de samurai, de suspense urbano ou de reflexões morais profundas. Ao fim de sua carreira, Kurosawa decidiu fazer um filme sobre si mesmo, nos aproximou do seu eu, algo que poucos diretores, principalmente nos tempos atuais, possuem coragem de fazer. A riqueza que esse homem possuiu e sua genialidade são confirmadas e transpostas nos 8 contos apresentados. Falando por cima, é válido ressaltar que Akira Kurosawa também mostrou seu domínio literário ao fazer adaptações de Shakespeare para a mídia audiovisual, Macbeth em Throne of Blood, Hamlet para The Bad Sleep Well e King Lear em Run. O repertório do cara é infinito, é muito difícil colocar tudo em um só vídeo, então também vou deixar links de vídeos para maior aprofundamento na descrição.
No mais, espero que eu tenha conseguido passar a grandiosidade desse homem que se tornou um dos meus ídolos por toda a sua paixão pela arte.